Viajar sozinho ou se ama ou se odeia. Quem experimenta e não gosta, não vale a pena. Mas quem experimenta e fica ali com o bichinho... Eu costumo dizer que nós, para viajar, temos que viajar com pessoas que tenham a nossa vibe, que estejam alinhados com o nosso estilo de viagem. Mentalmente não estava preparada, mas depois percebi que tinha que ser assim e ainda bem que o foi, porque foi a viagem da minha vida. Aquela emoção de eu estou a realizar um sonho foi assim grande. Olá, bem-vindos ao Wild and Free. Hoje estamos na Touratech, nas instalações da Touratech, e vamos estar à conversa com uma convidada muito especial. Por falar em instalações da Touratech, eu vou aqui dar uma nota de rodapé aqui das instalações. Nós estamos aqui, como vocês podem ver, nas instalações antigas, mas quando sair este episódio, estas instalações vão mudar para não muito longe daqui, vão mudar para Infante Dom Henrique, que é aqui ao pé da Decathlon, mesmo, muito perto aqui destas instalações, na zona Expo Sul. Connosco hoje vamos estar um bocadinho à conversa com a Vera. Olá, Vera. Olá, obrigado Ricardo. por teres aceito este desafio e obrigado por estares aqui connosco um bocadinho à conversa. Vera, tu estás nas redes como Life to Travel with Hope. Exatamente. Nada melhor do que Hope, a palavra Hope tem dois significados. Exatamente. E Travel das viagens. Conta-nos um bocadinho o significado do teu nome no Instagram. O meu nome no Instagram tinha que ser algo relacionado com viagens, porque amo viajar e nada como viver para viajar. With Hope, com esperança, porque na verdade nós temos de ter um bocadinho de esperança para conseguir realizar os nossos sonhos, sejam eles viagens ou outras coisas. E porquê é que tem aqui um significado duplo? With Hope porque é a minha cadela, a Hope, e que ela brevemente irá passar a viajar comigo também de moto. Ela já viajava comigo antes de eu ter a moto, neste momento é a única coisa que falta, é realmente o suporte para ela passar a fazer parte destas viagens em duas rodas. Olha, nós estamos aqui nestas instalações magníficas aqui da Touratech. Aqui estas instalações nós respiramos viagem e aventura. Sem dúvida. E estás no lugar certo, né? Estamos no local certo Sim. Para falarmos um bocadinho das tuas viagens, das tuas aventuras. Fala-nos um bocadinho, por onde é que tens andado, o que é que tens feito, as tuas viagens. Ora bem, as minhas viagens. Um dos grandes problemas ou um dos grandes senãos das viagens, na maior parte das vezes as pessoas não vão porque não têm companhia, porque o amigo disse que ia, combinou, estava tudo marcado e à última hora, afinal não posso ir. Isto acontece não só no mundo das motas, como viagens de carro, autocaravana e tudo mais. E então eu passei a não ter esse problema, passei a viajar sozinha, ou seja, quando posso viajo com amigos, quando eles realmente confirmam e chega ao dia e vamos, mas como havia muitas vezes que eu queria fazer viagens ou viagens mais longas em que a disponibilidade não era a mesma, eu optei por começar a viajar sozinha. Eu já viajava sozinha antes de ter moto e apenas ajustei aqui alguns detalhes e continuo a viajar sozinha de moto. E isto eu costumo dizer, viajar sozinha ou se ama ou se odeia. Quem experimenta e não gosta, não vale a pena. Mas quem experimenta e fica ali com o bichinho, depois torna-se difícil voltar a viajar acompanhado. Porquê? Porque nós, apesar de termos eu faço o itinerário, eu tenho as coisas minimamente organizadas, mas a qualquer momento eu posso alterar o roteiro, eu posso ficar mais um dia num sítio que não tinha programado ficar. E muitas vezes estas alterações, há quem não lide muito bem com isso. Então há sempre os dois lados da moeda do viajar sozinho e o viajar... Não há aquele stress de... Não. Temos que justificar alguma coisa... Exatamente, eu quero parar, eu paro. Eu, por exemplo, nestes últimos 2 anos, que foi desde que eu fui buscar a minha primeira moto até agora, fiz sul de Espanha, fiz Pirineus e fiz Marrocos sozinha. E recordo-me, por exemplo, em Marrocos, quando estava a sair de manhã do deserto, em Merzouga, das Jaimas, que são as tendas no deserto, onde fiquei, e assim que entro na Nacional, ao fim de um bocadinho começo a ver os dromedários ali à minha direita e vejo um caminho e eu, vou experimentar ir até à beira dos dromedários. E assim foi. Claro que se estivesse com companhia,
provavelmente até iria, mas se calhar poderia haver pessoas que já iriam, agora vais estar a parar só para ir ali tirar umas fotografias com... Quando se faz assim muito, olha, o que é que achas? Se calhar às vezes o que é que achas, Sim, sim, talvez, sim. é bom, vamos, não vamos, não Sim, vamos, mas e às nunca vezes é a acabas mesma por não ir, liberdade. mas nunca é a mesma Nunca liberdade. é a mesma liberdade. Ou seja, eu costumo dizer que nós para viajar temos que viajar com pessoas que tenham a nossa vibe, que estejam alinhados com o nosso estilo de viagem. Seja camping selvagem, seja alojamentos hotéis, hostels, porque se nós vamos viajar com pessoas que não estão alinhadas com a nossa versatilidade ou o nosso estilo de viagem, a viagem, uma coisa são 2, 3 dias, espetacular. Tudo o que são viagens de muitos dias, começa a haver cansaço acumulado, quilómetros acumulados, há dias que nós não temos a mesma, por algum motivo não temos a mesma disposição, pode acontecer um imprevisto que nos vai quebrar ali a nossa energia, e muitos dias de viagem, muita gente, e se não estivermos bem alinhados, vai trazer condicionantes. Percebo perfeitamente. Conta-nos um bocadinho, Marrocos é aqui tão perto de Portugal, fica tão perto, talvez mais perto do que ir, por exemplo, nós estamos em Lisboa, mas mais perto, se calhar, de irmos daqui para Marrocos do que Lisboa-Bragança. Não sei, talvez. Ela por ela. Daqui de Lisboa, mas ela por ela. Marrocos é um destino muito perto de Portugal, que muita gente tem receio de ir para Marrocos porque se sente inseguro, por causa da logística, e tu foste sozinha e sendo mulher. Exatamente. Marrocos. Eu serei, Não sempre, sentiste- eu serei não se- sempre suspeita para falar de Marrocos, porque como há uma expressão que é com um termo espanhol que é me quedé enganchada com Marruecos. Fiquei conectada com Marrocos. Marrocos para mim é muito especial. Eu tive quase 15 anos para ir a Marrocos e no espaço de 2 meses fui de jeep e logo depois fui de moto. Marrocos não era suposto eu ter feito sozinha. Quem estava comigo, a moto não ficou preparada, alugamos moto para ele, só que no primeiro dia tivemos uma avaria mecânica com a moto de aluguer. Entre resolver e não resolver, ele recebeu uma chamada de um problema de trabalho, numa obra, em que tentamos solucionar de Marrocos, mas não foi possível. E então ele teria que regressar, ele tinha feito todo o trajeto, nós íamos fazer talvez 70% ou 80% de off-road. Eu não ia com o itinerário preparado para nada, porque é uma pessoa que já vai há mais de 20 anos para Marrocos, já competiu em Marrocos, e então conhece muito bem, tem um suporte de pessoas amigas também muito grande, e eu não me preocupei com nada, ou seja, fui para Marrocos só, tenho que estar aqui à hora X no sítio Y. E o que é que, quando isto acontece, eu tinha 2 opções, ou alterava o bilhete do ferry e regressava, ou seguia a viagem sozinha. Eu tinha o sonho de fazer Marrocos sozinha, ou seja, eu iria, está a fazer agora 1 ano, foi no final de fevereiro que eu fui, eu iria essa primeira vez acompanhada para depois ir sozinha. Não adiaste, então... Não adiei. Eu disse, ok, já estou em Marrocos, eu vou seguir a viagem. Tive que reajustar todo o itinerário, foi andar ali a correr um bocadinho atrás do prejuízo, porque fui basicamente fazendo dia após dia o itinerário para o dia a seguir. Obviamente que eu tive todo o apoio da parte dele em termos de percurso, em termos de pontos de interesse. E de preparação, E de preparação, porque por todas as dúvidas que eu tinha, e mesmo que se acontecesse alguma coisa, eu também estava muito descansada, pelo suporte que eu sei que ele tem, que já tinha conhecido algum dele em dezembro, quando tínhamos lá estado de Jeep, e então também fiquei um bocadinho tranquila. Mas a verdade é que mesmo não tendo suporte em Marrocos, Marrocos é muito seguro. Muito seguro. Eu não houve um único momento em que sentisse insegurança, muito pelo contrário. O povo marroquino é super welcome, pergunta-te se precisas de ajuda. Eu recordo-me que no dia que fiz o trek de off-road, depois tive que voltar para trás porque o trek estava cortado e não dava para seguir, tive que encaixar numa nacional para ir até ao destino, e há uma altura que eu parei, ou seja, na nacional, parei à beira da estrada num lar que estava, que era para verificar só o percurso para ver se ainda iria entrar novamente em off-road ou não.
no espaço de uns minutos, parou um carro, um rapaz novo, a perguntar-me, olha, está tudo bem, precisas de ajuda, a moto avariou? Eu disse, não, olha, só parei para verificar o percurso, não sei o quê. Ele disse, olha, mas vais para onde? Eu disse-lhe para onde é que ia, e ele disse, olha, isto é seguir sempre a estrada e daqui a 20, 30 minutos chegas, não tem nada que enganar. E eu, ok, obrigada pela ajuda, ele seguiu a viagem e eu depois lá segui a viagem. Antes de seguir a viagem, ia parar novamente um caminhão daqueles de palha, que leva palha, tipo, a transbordar pelo caminhão. Os rapazes iam parar também para me perguntar se eu precisava de ajuda, só que eu fiz sinal que está tudo bem, e então eles seguiram. Estas foram duas das situações em que me perguntaram se eu precisava de alguma coisa, mas em todos os momentos que eu tive 11 dias em Marrocos, 11, quase 12 dias em Marrocos, e em momento algum me senti insegura. Obviamente que há alguns cuidados que nós devemos ter e que eu recomendo, seja em Marrocos, seja em qualquer viagem a solo que se faz, que é o não conduzir de noite, ter uma mínima noção dos percursos que nós estamos a fazer, se são mais isolados, se são menos isolados. Normalmente tenho a minha localização partilhada com alguém durante o período em que inicio e termino o dia. Há aqui uma série de pequeninas coisas que fazem uma grande diferença para garantir a nossa segurança. Isso ajuda-te digamos que na segurança, na tua segurança enquanto... Assim, se tiver que acontecer, vai acontecer em Marrocos, vai acontecer aqui em Lisboa, vai acontecer em Espanha, vai acontecer em qualquer momento se tiver que acontecer um azar. Temos é que estar precavidos, não é? Temos que estar precavidos. Há o caso daquele casal que já não é casal, que era da Volta ao Mundo, que era a Fernanda e o Vicente, a viajarem há mais de 5 anos, a correrem milhares e milhares de quilómetros, e tiveram a infelicidade de ele ser brutalmente espancado e ela foi violada. Estamos a falar de pessoas com muitos quilómetros de experiência de viagem em países mais e menos evoluídos, e infelizmente tiveram o azar de acontecer. Por isso eu costumo dizer, o azar, ou seja, este tipo de situações pode acontecer. Agora nós podemos minimizar os danos colaterais tendo uma espécie de checklist em que tu tentas minimizar, com o facto de teres uma localização partilhada, de saberes o ponto de chegada, o ponto de partida, mais ou menos o período, o quanto tempo é que vais demorar para partilhar com alguém caso aconteça alguma coisa, conseguir de alguma forma. Vera, tu não tens, quando vais nessas viagens, tu não tens receio algum problema mecânico, um furo, por exemplo? Como é que tu lidas com essa situação? Já te surgiu, não te surgiu? É assim, tive a sorte até agora ainda não me ter surgido, talvez por 2 motivos. Ou seja, eu tinha a Morini, até outubro ainda fiz os Pirineus, foi a minha despedida da Moto Morini, da X-Scape 6,5. Uma despedida bastante emotiva, eu vi nas redes. Foi muito emotivo pela ligação emocional que eu tinha à marca, à moto. Foi a minha primeira moto, apesar de ter carta há muitos anos, foi a minha primeira moto, e agora tenho a KTM. E como eu estava a dizer, como são 2 motos que são novas, ou seja, não é o facto de ser novo que não quer dizer que não vai haver uma avaria, não vai haver um furo, não vai haver uma queda que vou danificar alguma coisa, mas há alguns fatores do facto de serem motas novas, com poucos quilómetros, poucos salvo seja, porque a Morini fez muitos quilómetros na minha mão em menos de 2 anos, pode sempre acontecer. Há coisas mais básicas que talvez para muita gente não seja, para mim é. O meu pai sempre me ensinou a ser autossuficiente e sempre me ensinou a saber as coisas mínimas, básicas, como mudar um pneu, níveis de óleos, todas essas coisas. E eu sempre trouxe isso já desde muito jovem até agora. Eu, por exemplo, com a Morini, quando estava a fazer a revisão, olha, é preciso ajustar, olha, como é que se ajusta a corrente? Ou seja, eu pedia para me ensinarem. Tu sabes fazer isso tudo, ou seja, sei mudar ajustar a corrente, mudar o pneu é a única coisa que eu ainda não fiz, não sei se sei ou não, e espero não fazer. Tenho sorte de que tanto a Morini como a KTM jantes tubeless, ou seja, já tive que mudar na Morini, não foi em viagem grande, foi a ir à praia, cheguei à praia e não era um prego, era uma cavilha literalmente cravada no pneu, não tinha o material para trocar, ou seja, não tinha os tacos e o compressor, mas pedi à minha irmã para me levar e ficou resolvido. Para mim são coisas básicas, acho que são coisas básicas e são coisas que quem não sabe deveria aprender a fazer, porque evita de
estarmos a ir a uma oficina. Eu, por exemplo, quando estava a regressar dos Pirineus, a minha corrente estava mesmo nas últimas, o kit de transmissão, eu teve que levar um kit de transmissão novo a Morini quando chegou, e eu recordo-me de parar na área de serviço em Bragança, é logo a primeira, quando se cruza a fronteira, e até, agora ia dizer, aparquei, até estacionei na parte dos caminhões, e tive que chegar a moto um bocadinho à frente, porque chegou um caminhão, e eu disse ao senhor que chegava à frente, e ele, não é preciso mais. E, entretanto, estive ali a conversar um bocadinho com o senhor, e tirei as ferramentas, porque precisava dar o último ajuste para fazer os últimos 200 e poucos quilómetros para chegar à oficina. E então ele estava a dizer, bem, mas a menina também sabe fazer isso. E eu, olha, já viu, isto é domingo, então agora tinha que ir à procura de uma oficina para conseguir ajustar uma corrente. São coisas que fazem diferença e às vezes é ali a linha entre o seguir viagem tranquilamente, obviamente que se tiver que mudar um filtro de ar, pá, não sair na Morini era complicado, nesta, pelo que já percebi, é mais fácil. No entanto, há coisas mais básicas que acho que é importante nós termos esse conhecimento. Se tiveres quem me faça por nós, opá, tudo fixe, mas o nós sabermos fazer o conhecimento não... Sim, para viajar sozinho é preciso ter essas skills, essa competência e irmos treinando. Tu tiveste um bom treino que foi ir à praia, olha, tive um furo à porta de casa, é bom, alguém me mas trouxe... já foi depois de Marrocos e já foi depois das grandes depois viagens. disso tudo. Já foi entre Marrocos e os Pirineus. Tu andas sempre com um kit de... Normalmente, em grandes viagens, não dispenso kit de ferramentas, com o que é adequado para a minha moto, e kit de primeiros socorros. Isso também pela minha profissão. O que é que tu levas no kit de primeiros socorros? No kit de primeiros socorros, eu se calhar levo mais coisas do que aquelas que recomendo, mas também tem a ver com a minha profissão e com aquilo que eu posso... Pois tu és técnica de emergência hospitalar. Pré-hospitalar. Pré-hospitalar. No INEM, exatamente. Okay. Agora, um kit básico, recomendo algumas comprensas, ligaduras, 1 ou 2 choros, dependendo dos tamanhos, também só os mais pequeninos, porque se for necessário fazer uma lavagem ocular, que às vezes pode acontecer por causa das deslocações, irmos com a viseira aberta, alguma coisa. Depois recomendo medicação como, por exemplo, anti-inflamatório e antipirético, o Benuron e o Brufen, por exemplo, que são as coisas mais básicas. Por exemplo, se for para Marrocos, recomendo se calhar pedir ao médico de família para passar um antibiótico, porque nunca se sabe o que é que pode acontecer em Marrocos. Um antibiótico genérico? Genérico, sim, mas tem que falar com o médico, explicar o que é que vai fazer, porque o sistema de saúde em Marrocos não é exatamente o mesmo que nós. Por exemplo, para Marrocos também recomendo, há umas saquetas que se chama sulcrafato, que fazem uma espécie de protetor gástrico e que ajuda quando há problemas gástricos, que é um dos maiores problemas em Marrocos, é a malta esquece que a água tem que ser 100% cerrada, fechada, não pode. O gelo também conta. E há muita gente a ter problemas gastrointestinais em Marrocos por lapsos disso. E então ter ali algum tipo de medicação, também alguma medicação para os vómitos, porque se houver alguma coisa gastrointestinal pode ter vómitos associados. Ter ali algum tipo de medicação dependente do tipo de viagem que vai fazer. E já algum kit bastante completo. Sim, olha, sim. O meu kit é muito simples, é uns pensos, umas ligaduras e... Pois há outra coisa que eu por acaso ainda não tenho, mas que também recomendo, que são umas talas que vêm assim enroladas, têm uma espécie de zímer, são revestidas com uma esponja, aquilo fica muito compactado, porque se houver alguma coisa, um entorse, uma queda, também... Para mim, que sou da área, faz-me sentido. Olha, e tu nas tuas viagens andas sempre com a tua tenda de campismo ou costumas ir mais para o hotel, alojamento? Por exemplo, Marrocos não levei, porque a viagem era suposta ser feita a 2 e íamos ficar em alojamentos, garantidamente. E em Marrocos é fácil o alojamento ou... Depende das alturas do ano. Por exemplo, na altura que eu fui, que foi final de fevereiro e início de março, super tranquilo. Agora, se forem talvez na Páscoa, ali em maio, que apanham ali feriados, que normalmente é quando o pessoal aproveita para fazer essa viagem, se calhar em pontos que
têm mais procura, por exemplo, como Cidade Azul, Fez, talvez Merzouga, dependendo da zona de Merzouga onde fique, poderá ter dificuldade em arranjar alojamento. Vai sempre depender da época do ano em que vão. Se tem mais procura ou menos procura, se tem mais afluência de turismo ou menos afluência de turismo. Na altura que eu fui era uma época baixa, então não tive qualquer tipo de problema com tudo já reservado e marcado? Não, fui reservando. Ias reservando pelo caminho? É assim, eu tenho um grave problema que é, eu não gosto tenho o hábito de ir reservando conforme vou andando, porque isso também me dá uma liberdade de fazer mais ou menos quilómetros, porque ter alojamentos reservados tem vantagens e tem desvantagens, que é, se eu tenho isto reservado, eu tenho que fazer estes quilómetros. Se eu quiser fazer mais, ou se não houver um imprevisto que eu não consiga lá chegar, já não dá. Em termos de liberdade, em termos de liberdade, assim, condiciona. No entanto, há determinados pontos em que nós, se calhar temos que marcar, ou eu tenho que marcar, por exemplo, daqui a 2 dias vou ficar num sítio X. Vou ter que fazer a reserva desse alojamento, não para a própria noite, mas para a noite seguinte. Porquê? Porque já sei que depois posso ter alguma condicionante em ter essa reserva, mas eu sou a típica pessoa que vai marcando. Vais marcando. Vou marcando. Agora, vai sempre depender do tipo de viagem que se faça, porque há viagens que temos garantidamente que ir com os alojamentos reservados, porque senão poderemos ter problemas. Olha, Vera, e os Pirineus? Tu estás a dizer que foste aos Pirineus? Fui fazer uma parte dos Pirineus, porque a outra já tinha feito com o meu ex-companheiro, a Pendura, e então faltavam fazer a outra metade, que fiz agora 16 dias. Tu optaste mais por percursos fora de estrada? Fiz alguns em fora de estrada, não tantos quanto gostaria, porque o facto de viajar sozinha em fora de estrada tenho essa condicionante pela minha falta de experiência, ou pela minha pouca experiência, que vou adquirindo aos poucos, mas obviamente que uma coisa é fazer um fora de estrada em que é um estradão, não há qualquer tipo de problema, e outra coisa é quando começas a meter pelo meio da montanha, pelo coração da montanha, como me aconteceu nos Pirineus, lá um percurso, não é que fosse muito longo, tive sorte que estava um dia de sol, não tinha chovido, o terreno estava bom, mas houve uma altura em que cheguei que tinha que passar um mini rio, que para mim fiquei quase em pânico, mas o pior não estava aí, o pior estava depois, que daí para cima era tudo curvas em gancho, completamente em gancho em S, e eu só pensava, ok, eu estou aqui sozinha, pronto, pode acontecer alguma coisa, sim, pode. E normalmente esses percursos, a comunicação, não sei como é que é o teu sistema de comunicação, se só usas o telefone para já só uso o telefone. E às vezes não temos rede, não é? Pronto, só que o telefone tem uma condicionante que é, houve determinados pontos que foi a ruta contrabandista, uma parte da ruta contrabandista que eu fiz, que não tens rede de telefone. Ou seja, mesmo que tu queiras, não te serve nada. Há um equipamento que eu não sou patrocinada, mas vou promover, porque realmente acho que é um equipamento fantástico, que é o Spot. Aquilo funciona por satélite, podes comprar unidirecional, ou seja, só podes enviar mensagem, ou então podes comprar que seja bidirecional, ou seja, podes enviar e receber mensagem. Qual é a vantagem deste equipamento? Eu conheci este equipamento, foi pela sede do Brasil, mas também tem na Europa. Qual é a vantagem deste equipamento? Funciona por satélite e, para além de funcionar por satélite, tens entre 1 a 3 contactos de emergência, se não estou em erro, e para além disso tem o botão de emergência que, caso seja acionado, a central deles injeta para a tua localização os meios de emergência e de socorro para te fazer o resgate. Espetacular, espetacular. Como é que se chama? Spot. Eu depois partilho, se quiseres, para deixar. Nós deixamos no link da descrição do vídeo. Porque realmente é um equipamento, é mais um investimento que quero fazer, não é? Era bom que houvesse patrocínio da parte deles, mas pronto. Mas é um investimento que quero fazer principalmente porque faço viagens sozinha e que também o posso utilizar quando faço montanha com a Hope, os trilhos, também faço muitos trilhos sozinha, então vai ter sempre várias utilizações, não só em montanha, como em viagens a solo. E os contactos de emergência, nós partilhando o link, eles podem rastrear em tempo real onde é que nós estamos. Olha, Vera, Pirineus, há alguma... Tu fizeste o quê? Os Pirineus centrais? Eu fiz do meio para baixo, para Andorra, não cheguei à parte de baixo toda porque acabei por estar ali algum tempo na zona de Andorra a explorar ali aquela parte e é incrível.
recomendo. Alguma localidade mais É assim, engraçada, mais pitoresca que tu não? Se forem aos Pirineus, têm que ir lá. não irei dizer uma aldeia, uma vila, mas vou dizer um ponto que é o Mirador do Relógio, que eu agora não sei dizer o nome exatamente daquilo, que nós temos que subir, nós vamos de moto até uma zona que é onde tem a telecilha, porque eles têm o teleférico e a telecilha. Teleférico são os cabines, telecilha é aquele que nós nos sentamos e não temos qualquer tipo de proteção. Pronto. E dá para ir até ao ponto mais alto onde se sobe aí de telecilha, depois é cerca de 20, 30 minutos de telecilha e chegamos lá em cima e é fenomenal. Para Cortar a mim respiração. eu passei por muitos pontos altos. Quando eu digo altos, foram pontos incríveis nos Pirineus, mas esse para mim é daqueles que eu digo que não podem perder, seja com neve, seja com sol, seja verão, inverno, qualquer época do ano não se pode perder. Para mim acho que foi aquele ponto que eu disse assim, uou! Olha, tu referiste aqui a Hope, que é a tua Sim. cadela. Tu tens uma ligação muito, muito forte com... Tenho, sempre tive animais, mas esta é a conexão, a ligação que nós temos é realmente especial. Nós estávamos a falar aqui um bocadinho antes de começarmos aqui a falar esta conversa. Tu querias, de algum modo, que a Hope fizesse algumas viagens contigo, não é? E fará, Estás a pensar... e fará. Eu inicialmente ia comprar um suporte que vinha dos Estados Unidos. Entretanto, um amigo meu, o David, que anda com o cão dele de moto, o Thor, cão motar, fazer aqui publicidade, ele conseguiu-me convencer que efetivamente não precisava de fazer um investimento tão grande no suporte que viria dos Estados Unidos, e então está agora em processo de execução, aproveitando a ajuda dele e o modelo do suporte dele, para criarmos o suporte semelhante para a Hope e assim passar a viajar a Hope, e temos também em ideia fazer algumas viagens com os dois cães. A Hope, tu já fizeste algumas... A Hope já viajou bastante, não de moto. Sim, não de moto, mas Caminhos de Santiago, ela já tem 6, 7 caminhos de Santiago feitos, fora isso, trilhos de montanha que nós já fizemos. A última aventura grande que nós fizemos foi em maio do ano passado, na altura do meu aniversário, que fomos fazer o Caminho dos Faros. Não terminamos porque eu torci o pé ao 6º dia. Ela olhou para ti e disse fraquinha, então tu vais torcer o pé, pá. Não, é que foi mesmo ridículo, porque os 2 primeiros dias do Caminho dos Faros é muito, muito técnico, muito técnico. Aquilo não é uma caminhada, é uma escalada, literalmente, e correu tudo super bem. E entretanto, no dia da etapa mais fácil, em que eu tinha acabado de descer, chegado a uma zona plana, ia verificar no telemóvel se em vez de ir pelo track podia ir pela praia e encaixar mais à frente, e não me perguntem como, mas acontece. Posicionei mal o pé, fiz uma torcida feia no pé, ainda acabei o percurso nesse dia, ainda fiz cerca de mais 10 km com o pé torcido, mas no dia a seguir era impossível. Por isso vamos ver a Hope em cima da KTM, preparada para uma adventure. Completamente. É a única coisa que me falta, e confesso que quando fiz estas últimas viagens grandes, este ano que passou, o Marrocos e os Pirineus, há quem sinta falta do amigo, do namorado, da namorada. Eu sentia falta da Hope. Sentia quase como se estivesse ali a trair a ligação que nós temos de ela não estar ali comigo, mas obviamente que não deixo de fazer as coisas por isso, porque ela fica bem acompanhada, fica bem cuidada, eu fico completamente descansada. Sim. É mas eu, por exemplo, eu hoje, quando vim para aqui, ela quando percebeu, porque eu quando estava a despachar o saco, depois vir para Lisboa, porque vou ficar aqui mais uns dias, ela já não estava no quarto, e ela, quando eu fui pôr as coisas ao carro, ela viu o saco. Ela percebeu que eu me vinha embora e que ela não vinha, e ela fica com aquela cara amoada, tipo, onde é que tu vais que eu não vou, porque ela está acostumada a ir comigo sempre para todo o lado. Qual foi a viagem mais longa que tu fizeste e tiveste mais tempo afastado da Hope?
Talvez agora os Pirineus, porque foram cerca de 3 semanas. Foram 16 dias de Pirineus, mais os dias que eu passei no Porto, cerca de 3 semanas. E Talvez 3, 4 semanas. Quando chegas ao pé da OPE, Claro, ela- a ligação é... Mas notas que Noto. está triste, ou seja, tu Não, abandonaste. quando eu chego ela fica super feliz, que é uma das coisas que nós temos a aprender muito com os animais, nós podemos estar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas sentada à beira deles, quando nós chegamos, nós continuamos a ser tudo, o mundo deles. Sim, isso é espetacular. Realmente aí estamos os dois em sintonia, que é pá, os animais, temos muito a aprender com... Em termos de lealdade, de amor, de dedicação, daquilo que eles nos dão. Eles vivem muito menos do que nós, mas a verdade é que nós mesmo vivendo mais do que eles, nunca lhes vamos conseguir retribuir aquilo que eles nos dão. É verdade, é um facto. Olha, tu quando fizeste o caminho de Santiago com a Hope, quem faz esse caminho, por exemplo, com animais, há instalações, os hotéis, há uma boa recepção, digamos, de unidades hoteleiras para... Neste momento, cada vez mais vai-se começar a tornar um bocadinho mais simples fazer o caminho. Mas não sentiste dificuldades, ou seja... Senti. Numa fase inicial pode-se dizer que eu quebrei ali o primeiro caminho que nós fizemos juntas foi em 2020. Nós já chegamos a fazer mais do que um caminho por ano, por isso termos tantos caminhos já feitos. E numa fase inicial eu fui com tenda dentro da mochila, porque os alojamentos que recebem animais basicamente terão que ser privados e nem em todos os lugares temos. O Caminho de Santiago funciona com dormitórios públicos, ou seja, para nos alojarmos, em que nós temos a credencial e temos que ter 2 carimbos por dia, para nos municipais, que é um preço muito reduzido, e então depois, quando chegamos, eles carimbam e nós temos direito à caminha, mas temos que ter o nosso saco-cama, porque não tem nada disso, a nossa toalha para tomar o duche, e temos cozinha que podemos usufruir, as casas de banho e do dormitório. Depois há quem faça também a ficar em alojamentos privados, sejam eles hostels, sejam eles apartamentos, há várias formas. E a verdade é que assim, eu neste momento já tenho um suporte de albergues muito grande, que já me conhecem, já conhecem a Hope, em que já partilhamos com outras pessoas que querem fazer, já ajudamos outras pessoas que querem fazer o caminho com os seus patudos, a terem um caminho mais harmonioso, ou menos dificultado do que o que nós tivemos no início, porque no início foi muito complicado. Achas que já está a haver uma maior abertura? Começa a haver uma maior abertura, sim, começa a haver mais gente a tentar fazer com os seus animais. Quando fazem com animais, o que eu recomendo é que aí sim já vão com coisas marcadas. Porquê? Porque caso não haja um alojamento, para mim e para o animal, isso pode implicar andar mais 15 ou 20 km, e 15 ou 20 km, para quem já fez 15 ou 20 ou 30 num dia, pode ser assim É que estamos a falar andar a pé. Não é andar de moto nem de carro, sim, não é? Sim. Por isso, fazer mais 20 km Sim, aqui é das tais pé. situações que, ao contrário, quando vou de moto, por exemplo, quando começar a andar de moto com ela, à exceção de quando acampamos, que não vamos ter esse problema, já vou ter que ter atenção, vou ter que me ajustar à realidade e à necessidade de alojamentos que a recebam a ela. No Caminho de Santiago, para quem faz com animais, recomendo vivamente que vá com as coisas marcadas, porque senão pode acontecer não haver alojamento, e isso pode implicar, se tem tenda, dorme na tenda, se não tem tenda, dorme na rua. Dorme na rua. Na rua é um bocadinho mais chato. Olha, voltando aqui agora um bocadinho, novamente, às motas, tu tiveste uma Morini e agora tens a KTM. Fala-me lá um bocadinho da moto. Estás a gostar da moto? Não estás a gostar da moto? A KTM surgiu-me assim a oportunidade de trocar para a KTM, não a procurei, surgiu num evento no Travelers Events, numa conversa de mesa, e foi uma proposta que me fizeram e que efetivamente eu depois falei, não no evento porque não era local para estarmos a falar disso. Antes de ir para os Pirineus, eu disse, ok, então vamos agora, eu vou fazer os Pirineus ainda com a Morini, vou digerir aqui tudo o que nós falamos, e que seria, e ficou, assim ficou o que é, com parceria com a Além Moto em Ponte de Sor.
e estou super, super contente. É assim, eu serei uma eterna apaixonada da Morini, porque realmente, por vários motivos, foi a minha primeira moto, como se costuma dizer, foi o meu primeiro grande amor, por tudo aquilo também que ajudei a marca a ser divulgada e tudo mais, ou seja, havia aqui uma ligação também da minha parte emocional. A KTM surge ali num momento em que eu não estava à espera de trocar para outra marca e, obviamente, aquilo que me foi proposto não tinha como dizer que não. E aproveitei a oportunidade que me deram, ficando com parceria com a Além Moto em Ponte Sor, e agradeço ao Carvalho, ao Fernando Carvalho, a oportunidade que me deu. E sem dúvida que há aqui uma grande diferença e eu não dá para estar a comparar as motas, porque são motas com cilindradas e cavalos diferentes. Diferentes, sim, sim. Por isso não dá e não vou fazer esse tipo de comparação, porque acho que não é uma comparação justa. Uma coisa é fazermos uma comparação em motores com cilindradas semelhantes, neste caso não. Relativamente à KTM, notei uma grande diferença, porque uma moto com 95 cavalos, eu não estava acostumada, ou seja, a um torque tão potente. Já sabia que a KTM, como costumam descrever, é aquela moto que anda sempre de faca na boca, faca nos dentes, e realmente noto aí uma diferença muito grande. Em termos de moto a moto, onde é que eu fiquei aqui maravilhada com a moto? Um ponto que eu já tinha visto em estrada, que é o centro de gravidade é muito baixo e para mim que sou baixinha, que não chego os pés ao chão, aquele centro de gravidade veio mudar aqui o meu mundo e as minhas quedas. Qual é que é a versão da tua, é 390? Não, é 790 Adventure. 790 Adventure. Estamos a falar de uma moto que pesa 200 quilos. 200 quilos. Menos que a outra. Sem bagagem. Sem bagagem. E tu, como é que tu lidas com... Uma vez deixaste cair a moto e depois tiveste que levantar? A KTM ainda não caiu, mas vai cair. Aquilo que eu faço... Esperemos que não. Pá. Vai, garantidamente que vai, porque aquilo que eu me proponho, principalmente pelo fora de estrada, pelo off-road, não tem como não cair. Eu vi um vídeo recente teu no Instagram. Foi na Morini, provavelmente. Que tiveste, acho que era que a KTM, tiveste ali sim. A lutar um bocadinho com a lama. Foi aí que eu fiquei maravilhada. Eu já estava contente com a KTM, não é? Porque é uma moto e uma marca que já tem nome há muitos anos no mercado e faz jus ao seu nome. No entanto, faltava-me qualquer coisa para o meu brilho. Eu já tinha brilho no olho, mas faltava-me ali aquele clique. E então foi nesse dia que fui fazer fora de estrada com os amigos, em que eu lhes disse, eu não tenho pneu para lama, e foi o que eu mais apanhei nesse dia, foi lama. E pelo menos nesse dia, nesse percurso, houve 4 vezes que eu não caí, pelo centro de gravidade ser baixo, ou seja, eu consegui segurar a moto, a partir de determinado ângulo não vale a pena deixar cair, porque senão quem se vai magoar somos nós, não há como. Exato. Por isso é assim, eu com a Morini, a partir de determinado ângulo eu deixava a cair, nunca me magoei a mim, mentira, magoei-me uma vez, mas foi uma coisa ligeira, e porque não estava devidamente equipada, que é extremamente importante andarmos bem equipados. E então... Agora, quando fui andar a última vez para o monte, como se costuma dizer, notei realmente que o centro de gravidade desta moto, para mim, foi ganhar anos de vida e menos stress. Sentes-te mais segura? Muito mais segura, ou seja, não tem a ver, também tem a ver com o peso. Esta moto pesa quase menos de 30 kg do que a que eu tinha anteriormente. No entanto, onde há aqui realmente a mudança de paradigma é no centro de gravidade da moto. Principalmente para pessoas como eu, que somos baixinhas, não é? Eu realmente poderia baixar a suspensão, não baixo, já tinha baixo na Morini, não gostei, mudou-me ciclística, quando não se mexe nessas características de fábrica, às vezes uma coisa é mexer ali 1-2 milímetros, uma coisa muito mínima. Agora centímetros, eu realmente experimentei, eu na Morini alterei o banco, e ganhei em altura, e depois ainda experimentei na suspensão, mas realmente não. Para mim, Vera, não, porque realmente não tem uma diferença brutal na ciclística. E eu, para baixar a suspensão na KTM, para ganhar realmente conforto dentro do que é ganhar altura, teria que ser uma distância muito grande, ou seja, uma distância muito grande, o que me iria implicar novamente alteração na ciclística da moto. Então, eu, Vera, quem o faz está tudo bem, e é uma escolha das pessoas, mas eu, Vera, prefiro não o fazer.
Olha, tu em termos de malas de viagem, o que é que normalmente, ou vais com malas rígidas, top case? Eu neste momento tenho só top case de rígido, depois tenho aquelas malas impermeáveis saco e tenho os alforjes, que é o que idealmente, é o que eu para já mais gosto. Em termos de alforjes rígidos, semi-rígidos? Maleáveis. Maleáveis? Sim, Ok. sim, foi o que eu fiz os Pirineus. Normalmente para viagens eu tenho as coisas setorizadas. Aquele sistema reckless, ou seja, que não necessitas É de... só as cintas. É só as cintas, Ou não seja, é? tu fixas a 1 ou 2 pontos da moto, ou seja, aquilo tem... Não tens uma estrutura de ferro para Não prender? tem estrutura de ferro, não tem estrutura nenhuma de ferro, ou seja, são os maleáveis, depois aquilo tem 4, ou seja, 2 à frente e 2 atrás para fixares a estrutura e o mesmo se passa com o saco maleável que é o que eu uso e leva top case para bens pessoais ou de valor que queira Ficam guardar. mais resguardados quando tu paras para visitar qualquer coisa. Para visitar qualquer coisa. Perguntar precisamente isso, ou seja, se não te sentes em termos de É segurança... assim, eu Marrocos fiz sem top case ainda, Pirineu já fiz com a top case. Obviamente, por exemplo, se for fazer uma viagem em que seja maioritariamente só off-road, a top case vai causar ali um desgaste em termos de vibração, das coisas todas, e talvez não seja o mais adequado. Não quer dizer que não se possa levar, mas não seja o mais adequado. Talvez os alforjes e o saco maleável seja o melhor para não criar ali sobrecarga e a tensão de ser rígido. No entanto, eu Marrocos fiz só com o saco, os Pirineus levei a top case, levei o saco, eu levei os alforjes, mas ia com as coisas todas setorizadas porque eu já sabia que havia dias que ia acampar, havia dias que ia ficar em alojamentos, então acabo por setorizar em que tenho o saco para as minhas coisas principais, tenho os alforjes em que não tenho o material das tendas, a tenda é o material tipo para cozinhar e tudo mais, no outro tenho os kits de primeiros socorros, kit de ferramentas e essa parte mais técnica e depois ainda tinha as 2 bolsinhas à frente em que uma tenho com equipamentos da chuva e outra tinha preparada com uma muda de roupa, ou seja, umas calças, uma t-shirt, uma cueca, um sutiã, uma meia, para quê? Se eu chegar a algum alojamento em que eu esteja extremamente cansada e que não me apeteça descarregar a moto, é só pegar naquela bolsinha e tenho ali o necessaire essencial para mudar de roupa num dia, numa noite. Em termos de roupa, inverno e verão, como é que costumas fazer? Adoro o verão. Nós já somos dois, porque eu também adoro o verão, pá, detesto o inverno e o frio. E o frio, mas como é que tu fazes a logística? Vestes no inverno por várias camadas, tens a térmica, sim, basicamente não tens? aplica-se o mesmo que se aplica em montanha, que é por camadas. A primeira camada, a segunda camada, a terceira camada. Há aqui muita coisa que é semelhante. Parecemos o boneco Michelin, sim, não nos conseguimos mexer, mas... Obviamente que nós nunca queremos gastar muito dinheiro, mas quando temos um bom equipamento ou peças que às vezes gastamos um bocadinho mais, mas que nos garantem, por exemplo, em termos de peças térmicas, mas a única coisa que eu não tenho que estou a ponderar a investir é nos aquecidos, que têm as baterias, colete aquecido. Isto já para algumas aventuras em contexto invernal que eu estou a ponderar. Mas quando temos um bom equipamento, normalmente isso minimiza, porque, por exemplo, eu adquiri recentemente um fato novo, o que eu tinha já era razoável, mas noto diferença com a parte térmica interior, que também é de 3 camadas, o casaco, e isso vai minimizar ali os danos colaterais do frio. E no verão tens algum fato específico para verão ou usas o mesmo? Uso o mesmo porque retiro as camadas interiores. Mesmo nas calças? Sim. E em termos de calçado, usas bota? Uso bota, eu tenho a bota de pele, a típica de pele. Tinha algum receio na altura que comprei a bota de enduro para o off-road, tinha algum receio de perder alguma sensibilidade, porque disseram que é comum perder, e hoje em dia é a bota que eu mais uso, seja para viagens, seja para andar no dia-a-dia, seja para ir trabalhar, é a bota que eu me sinto mais, apesar de ser uma bota mais robusta, mais grande, também é uma bota que protege um bocadinho mais pelos reforços que tem, que é típico de bota do monte, não é? E é a bota que eu mais uso. Raramente ando com calçado tradicional, ou seja, com o nosso calçado comum. Sim, às vezes facilita um bocadinho, coisas mais curtas realmente, às vezes é onde acontecem os mais mas acidentes. É quando acontece, exatamente. Sempre nos trajetos mais curtos. Vera, não sei se já ouviste falar, tu como técnica de saúde, se já ouviste falar dos Smart Tags.
Já. Que são aqueles autocolantes que se põem no capacete ou na moto. O que é que tu, Já, sobre a informação do tenho de sangue? tenho ajudado a divulgar a Smart SOS. Não sei se será esse que estás a falar. Smart SOS. Conheci através das redes sociais. Hoje em dia conheço o Norberto, que é a pessoa responsável pela criação destes tags. Aquilo funciona com um chip que está incorporado dentro do tag, e depois faz a leitura por NFC. Contactless, ok? E acho que é uma mais-valia. Ainda não, nem todos os profissionais de saúde conhecem, é uma coisa que está a ser divulgada e o Norberto está a chegar junto das entidades responsáveis em Portugal para haver uma divulgação e uma difusão maior relativamente a isto. Cabe-me também a mim e a ti, a todos nós que temos o conhecimento e passando a informação, é assim que também fazemos com que mais gente saiba. E acho que está espetacular porque a informação está toda compactada entre o nome, data de nascimento, número de SNS, que é o que nós profissionais de saúde precisamos para fazer as inscrições nos hospitais, problemas de saúde, medicação que faz, alergias conhecidas. Tem até 3 contactos de emergência que pode ser lá incorporado, ainda tem um espaço que tem para observações. Eu, por exemplo, no meu de observações, tenho lá o meu número mecanográfico e informar que sou técnica de emergência no INEM com o número mecanográfico X, porque assim também é fácil de gerir e de chegar a quem de direito. E isso é fácil uma pessoa adquirir É super fácil. Podem contactar ou comigo diretamente, porque eu tenho ajudado o Norberto a fazer essa divulgação e normalmente tenho comigo na moto para quando alguém quer ou precisa, ou então através da página da Smart SOS faz a requisição, a compra do dispositivo lá e sem dúvida salva vidas. É um bom item para termos. O tag Smart SOS tag. Exatamente. Está em crescimento, esperamos que cada vez mais se fale disto e que mais seja conhecido, porque eu aqui falo não só enquanto motociclista, mas falo enquanto profissional de saúde. Uma coisa é quando eu chego a um acidente e tenho uma pessoa consciente, orientada e a saber-me dar toda a informação. E outra coisa é quando eu chego e está inconsciente e não tenho quem me possa dar nem nome, nem data de nascimento. Obviamente que isso não é um problema, porque vai dar entrada numa unidade hospitalar como masculino ou feminino não identificado, porque se eu não tenho a informação daquela pessoa, não vai deixar de ser socorrido e não vai deixar de ser feita a inscrição no hospital por isso, ou seja, entra como masculino ou feminino não identificado. Isto é o que acontece na realidade, na prática. Obviamente, se eu chego... e o Smart SOS ainda tem uma mais-valia, mas podes dizer, mas tu emprestaste-me o capacete e agora como é que eu sei? Se for um homem ou mulher, vê-se nitidamente. Qual é a mais-valia do Smart SOS? Dá para anexar e devem, neste momento acho que já conseguem fazer a configuração quando anexam a fotografia. Têm que anexar uma fotografia da pessoa ao perfil das informações. Estamos a falar de tudo em perfis e informação digital. Digital. Ou seja, obviamente que eu quando vou fazer o scan daquilo, vou ver que é um Manel Santos, em que vejo... Através da fotografia vocês conseguem logo identificar. Eu só não vou conseguir confirmar se a pessoa estiver desfigurada, que pode acontecer num acidente violento, pode acontecer isso. Mas aí voltamos à primeira forma, que é masculino ou feminino, não identificado. Ok? Agora, sim, está muito, muito bem conseguido. E, a ideia está genial. Está genial e faz realmente a diferença, principalmente, mais do que para mim enquanto motar, para mim enquanto profissional de saúde, porque assim eu chego, quando vejo o tag, já sei que tenho ali a minha informação toda, vou fazer o contacto, vou conferir, vou olhar para a pessoa, vou olhar para a fotografia para confirmar se coincide ou não coincide e em caso de dúvida o profissional de saúde não vai validar a informação que está ali. É simples. Bela informação para partilharmos aqui. Próximas viagens. Isto não é um episódio em direto, por isso não estamos em direto. Quando este episódio for para o ar, que é daqui a uns tempos, muito provavelmente já fizeste ou estás a fazer viagens, não é? Quais são os planos que temos por aí? É assim,
toda a gente quer fazer Dolomitas, Alpes Suíços e tudo mais. Obviamente que eu sou uma das pessoas que também o quero fazer. Não sei para quando é que vai ser, não sei se serão as próximas, porque quando fizer, quero fazer se calhar num registro um bocadinho mais prolongado, em que se calhar vou precisar de 3, 4 semanas, porque eu quero aproveitar para fazer os trilhos a pé nessas zonas, ou seja, eu não quero fazer só uma viagem em conceito de moto em que vou visitar os pontos principais, mas sim ir a determinados... Fazer uns trekkingzinhos. Exatamente, Okay. ou seja, e para isso acontecer, são dias sempre que temos que ficar parados e que não avançamos em quilómetros, por isso essa viagem talvez vá ser feita assim num contexto, nos moldes um bocadinho diferentes. Provavelmente vou voltar a Marrocos, está em cima da mesa voltar a Marrocos. Tenho a Roménia em cima da mesa, que era para ter feito o ano passado e não fiz, porque fui convidada para ir, só que o período em que foram não me foi possível acompanhar. Deixa-me interromper. Roménia, pensas ir de Portugal para a Roménia ou envias a moto? Não. Alugaram a moto. Ok. E provavelmente será o que se vai fazer, porque o ideal era ir daqui para a Roménia na moto, ou mandar. Agora é com tempo. E como a pessoa tem que justificar o ordenado ao final do mês, não dá para fazer viagens não dá para fazer viagens assim tão largas. Depois, recentemente, também encontrei uma página que é da Rota 6, se não estou em erro, que vai de Madrid à Corunha, e os responsáveis pela página entraram em contato comigo e enviaram-me os passaportes, ofereceram-me os passaportes para mim e para a Hope, porque eles têm também o passaporte para as mascotas. Um espetáculo. E então é uma das coisas que está em cima do plano, que são 600 km de percurso. É um conceito muito semelhante à nossa N2, com ir carimbando em determinados pontos de paragens. Como são 600 km, talvez seja uma das primeiras assim maiores que faça com a Hope. Apesar que essa Rota 6 que tu falas não é a Rota 66 que eles também têm, a Route 66 espanhola, que vai de Cádiz, salvo erro, até Não, aquela começa... Oviedo. Aquilo é a Ruta 6. É uma... Dizes começa bem, que vai de em Madrid e termina na Corunha. Na Corunha. Termina na Corunha, que tal como aconteceu com a nossa IC1 e tudo mais, tudo o que era aquelas povoações mais pequeninas que ficavam na Nacional, começaram a perder o comércio, começou a morrer, porque tudo fugiu para as autoestradas. Exato. E então eles estão agora a recuperar esse itinerário, fazendo um bocadinho também como está a ser feito com N2, e estão a divulgar essa rota. Há algumas pessoas que confundem, já apanhei aqui alguns casos, a Rota 6 em Espanha com a Rota Não, é a Rota 6. 66. Não, porque nem começa sequer no sul de Espanha. Começa em Madrid. Exatamente. E são estas mais ou menos... Havia a hipótese de fazer a Transpirenaica, mas há aqui muitas coisas em cima da mesa. E a verdade é que eu conto essencialmente com as viagens a solo. Porquê? Porque há sempre um planejamento, vamos, mas depois acaba por nunca, ou não pode, ou temos que adiar, ou temos que ajustar as coisas, e então, para já, provavelmente o que estará mesmo garantido será Marrocos novamente, porque eu fiquei completamente enamorada de Marrocos. Sozinha? Possivelmente sozinha, e há a possibilidade de grupo que estou a começar a organizar para levar um grupo a Marrocos. Corajosa, tu és uma mulher cheia de coragem. Foi a pedido de algumas pessoas e vamos ver se vai sair da prateleira, da gaveta ou não esse projeto. Olha, agora vamos aqui para umas perguntas difíceis. Não, estou a brincar, isto é muito fácil. Eu só respondo se quiser. Claro, isto aqui... Vera, uma viagem de 7 dias sozinha de moto, o que é que escolhias? Escolhias ir para onde? 7 dias. Ficavas em Portugal ou ias para a Espanha? Eu sou fã de Espanha. Por uma questão de logística e pela experiência que já tenho, não é? Recomendaria Picos da Europa. Achas que os Picos da Europa é uma viagem 7 diazinhos? 7 dias. Há quem faça em 4, 5. Eu recomendo 7. Para quê? Para poder desfrutar daquilo que os Picos da Europa têm para oferecer, porque se for só ir fazer as estradas, acaba por não
saborear o melhor dos picos da Europa. Tu que já lá tiveste, a melhor época do ano para se fazer? Primavera? Depende daquilo que nós estamos à procura. Se estamos à procura de neve, se estamos à procura de sol, se estamos Também é verdade. vai sempre depender, mas as alturas que são mais procuradas é de maio para a frente. Maio, junho, maio, como é montanha, e tudo o que é montanha, tudo o que são passos, seja Pirineus, seja Alpes, seja Dolomitas, tudo o que implica passos e montanha, há sempre os condicionantes da neve e de poder ter algumas estradas cortadas. Mas isso é montanha. É montanha. Não tem como. Não tem como. E os picos da Europa têm lá uns belos percursos a pé, uns belos trekkings espetaculares. Sim, espetaculares. Por isso, para 7 dias, com calma, a desfrutar, tendo em conta que, por exemplo, se sair daqui de Lisboa, eu quando saí do Porto, que é um bocadinho menos, são menos 300 km, não é? Mas o primeiro dia é para chegar basicamente a Rianho, ou pouco antes ao Lyon, e depois fazer de Lyon até Rianho e seguir daí. Mas o primeiro dia, 2 dias vai ser um para ir e outro para vir, basicamente. E depois o resto, faz em 2 dias ou 3, faz. Mas não se desfruta. Isso é a minha opinião. Vale o que vale. E respeito quem faz muitos quilómetros e só para, tira fotografia e segue. Olha, 3 objetos que levas contigo obrigatoriamente nas tuas viagens. 3 objetos que levo comigo. Obrigatoriamente. Kit de ferramentas, kit de primeiros socorros e documentação pessoal. Não sei o que é que queres que eu sei mais em termos de... Não, objetos que são obrigatórios tu levares Ou seja, telemóvel, é obrigatório levares nas tuas viagens? Sim, claro que sim. Um telemóvel, as câmaras fotográficas, ou seja, os 3 objetos acabam por ser um bocado complicado. Porque há muita coisa que é imprescindível. Por exemplo, o telemóvel... Há mais do que 3 objetos, não é? Há mais do que 3 objetos, porque, por exemplo, telemóvel implica câmara, mas telemóvel com câmaras, para mim é uma coisa importante. Mais importante também, kit de ferramentas para qualquer coisa que possa acontecer, possa dar resposta mínima ao problema que possa surgir. O kit de primeiros socorros, que para mim é imprescindível, pela minha profissão e que normalmente uso sempre com os outros. Nunca, graças a Deus, nunca é comigo. Já tiveste que socorrer alguém em viagem? Já. Várias vezes. É? Várias vezes. E outra pergunta, qual foi o pior momento que tu já viveste numa viagem? Qual para ti foi o pior momento? Posso dizer 2. Foi um momento em que fiquei sozinha em Marrocos, em que ele teve que regressar por questões de força maior, não foi porque quis. Eu, quando saí de Tanger em direção a Rabat, fiz vários quilómetros a chorar. Foi ali um balde de água fria, porque relembro-me de um momento que quase que me emociono, porque não estava preparada para fazer... Mentalmente não estava preparada, mas depois percebi que tinha que ser assim e ainda bem que o foi, porque foi a viagem da minha vida. Por estar noutro continente, por estar sozinha, por um todo, mas aquele momento foi um momento muito duro. Depois tive outro momento que também foi bastante duro, que foi agora nos Pirineus. É assim, temos sempre momentos bons e menos bons, mas aquele dia foi realmente duro. Foi o dia em que eu saio de Andorra e para entrar em França, eu saio por Paz de lá, casa de Andorra, e vou em direção a Foix, que era para visitar, só quando cheguei lá começou assim umas gotinhas e eu tinha idealizado ali uma zona mais interior para ficar. E como começaram a cair umas gotinhas, olha, vou seguir viagem antes de começar a chover. E posso dizer que foram quase cerca de 2 horas em que saí de Foix, andei ali cerca de 20, 30 km tanto e tive que parar debaixo de umas árvores para vestir o equipamento da chuva. Começou a ficar tocada a chuva, nevoeiro, depois uma chuva muito, muito forte, depois por caminhos, que há caminhos de cabras que estão melhores do que aqueles que eu passei, estradas muito estreitas, a anoitecer. Foi muito complicado, depois havia 2 parques de campismo, não o encontrava, dava-me uma estrada muito complicada e eu disse, não vou pôr a moto por aqui, está fora de questão. E depois fui ao outro, estava fechado, tive que ir pedir ajuda ao café, depois tudo acabou bem, voltei ao primeiro, mas explicaram-me o caminho para onde é que deveria entrar e aí consegui entrar, mas foram ali 2 horas, chuva, não foi chuvinha, foi muita chuva, com as condições que estava, foi duro, foi muito duro.
E o melhor momento que já passaste nas viagens, ou os melhores momentos que já passaste em viagem? O melhor momento, nem sei. Sabes que cada conquista numa viagem, chegar a um sítio que nós sonhamos um dia lá estar, são emoções. Agora, Marrocos. Eu quando fui para Marrocos, eu fiz a travessia sozinha. Eu fui daqui a Tarifa, o bilhete já estava reservado, de ferry, só tive que ir levantar. No momento em que vou levantar, aquela emoção, não dá para explicar, era o realizar de um sonho. Quando levantas o bilhete... E quando Tenho chega ali à mesmo beira que da ir. moto e isto é mesmo verdade, eu vou fazer a travessia sozinha. E esse dia ficava sozinha, porque ele só chegava no dia a seguir. Ou seja, eu fazia a travessia, chegava a Marrocos, tinha um amigo dele que ia estar à minha espera lá no hotel. Entretanto, quando entro em Tanger, não conseguia fazer a conexão do cartão é assim. Não conseguia falar com ele, a dizer eu estou viva, estou bem, já estou em Marrocos. Tive que pedir ajuda à polícia lá à saída do ferry, que foram 20 estrelas. Foi aquela emoção de eu estou a realizar um sonho, foi assim grande. Olha, Há aqui um momento que foi, para mim foi o ponto alto de uma de muitas das minhas aventuras, das minhas viagens. Não podia, tenho mesmo que falar disto. Eu estou em Marrocos e recebo mensagem de um amigo meu, o Renato, a dizer: o mestre para a semana vai estar aí. Ele ia fazer uma prova em Marrocos que é. Agora esqueci-me o nome da prova, mas pronto. E então ele e mais portugueses iam estar em Marrocos, ali na zona de Erfoud. E o Renato mandou-me mensagem, mas eu estava de viagem e eu vi que ele tinha mandado, mas eu não sabia onde é que o mestre porque é António Mestre, o outro nosso amigo. ok. O mestre ia estar, eu não sabia onde é que ia estar, não sabia se eu ainda estava em Marrocos quando ele chegasse. E, entretanto, no dia que eu estou a caminho de Merzouga, eu ia cruzar por Erfoud. E eu estava a cerca de 40 km de Erfoud e vejo que ele tinha mandado mensagem, que o mestre tinha mandado mensagem, e assim que pude parei numa de gasolina. Quando eu abro a mensagem, ele dizer: acabei de chegar a Erfoud, estou no Hotel X, não sei se ainda estás em Marrocos. Eu olho para aquilo e não queria acreditar, eu quase comecei a chorar. Eu faço-lhe videochamada se eu estou a 40 km de ti. Ou seja, ele estava aqui no meio, eu estava a 80 km do alojamento onde eu ia ficar e a 40 dele. Eu só tinha que desviar 2 km para ir ao hotel. Eu não queria acreditar, aquilo foi assim Ele não sabia, eu não sabia, Estava escrito no destino. não foi programado, não foi, olha, eu vou chegar no dia X. E depois fui ter com ele ao hotel, estive lá com eles, com ele e com o resto do pessoal português, e foi assim foi um momento alto. Acho que em termos de viagens foi aquele momento, porque é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma estima muito grande. O mestre é uma pessoa de quem eu gosto muito e é recíproco. E então o universo nos ter proporcionado este encontro em Marrocos sem estar planeado, estava planeado lá em cima, que nós não tínhamos planos de nos encontrarem. São os melhores momentos, Foi não é? Quando assim não uma está planeado. coisa fora, não dá para descrever em palavras. Olha, Vera, e qual é que é o teu pior medo quando vais de viagem? O meu pior medo? Assim, de repente, não sei. Tu és uma mulher corajosa, não, olha... Não, assim, o medo eu tenho, obviamente que tenho, principalmente quando me aventuro por off-road, se bem que as coisas também podem acontecer em on-road, mas os meus medos nunca são maiores do que a confiança que eu tenho no meu anjinho da guarda. É algo superior que me protege e que me coloca aquilo que eu preciso no meu caminho. Isso é bom, isso é bom. A sério. Essa confiança, sério. Eu tenho um amigo meu que diz: como é não que é possível só a ti é que te acontecem as coisas desta maneira? Tu tipo, parece que... E então, sim, tenho medos. Agora, concretamente, não te sei dizer. Por exemplo, vai sempre depender do tipo de viagem, o que é que eu estou a fazer. Mas, sim, claro que tenho medos, obviamente, principalmente porque me aventuro muito sozinha. Mas a verdade é que eu sei que tenho algo lá em cima superior que me protege de uma forma muito, 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 muito grande e que nos momentos mais difíceis não me faltam.
Olha, e para terminarmos, qual é o teu destino de sonho? O meu destino de sonho, talvez Indonésia. Já há muito tempo que era Indonésia, de mochila às costas, fugindo ali dos pontos mais, passando para alguns mais turísticos, mas agora talvez fazer um mix entre mochila e mota. Aqui levar a Hope seria o ideal, mas avião é uma coisa que me assusta um bocado, colocá-la e expô-la a essa... A uma viagem tão longa, tão não é? longa, nas condições que é, que nós sabemos que infelizmente por vezes há companhias que têm condições brutais para os animais, mas há outras que não se sabe, não é? Mas ela indo comigo lá em cima ao meu lado, aí já não haveria problema. Já não haveria problema. Ásia, ali aquela zona da Ásia. Ásia, acho que a Ásia me iria identificar. É um sítio que eu tenho já há muitos anos como destino de sonho. Boa. Bom, e vamos terminar. Olha, Vera, agradeço-te muito. Eu é que agradeço o convite. Aceito este desafio, teres vindo aqui falar um bocadinho, falámos um bocado das tuas viagens, da tua Hope, e do fundo do coração, muito obrigado por teres aceito este convite. Eu é que agradeço por me darem aqui a oportunidade de falar um bocadinho das minhas aventuras, também da minha experiência profissional, que acaba por estar sempre aqui aliada e é uma mais-valia para as minhas aventuras e que também pode aqui despertar aqui algumas coisas que são realmente importantes para outros motociclistas e para partilhar um bocadinho da minha loucura saudável. Loucura saudável, é isso mesmo. E com isto a gente despede-se por hoje do episódio de hoje. Mais uma vez, muito obrigado por estarem desse lado. Já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar aquele like que tanto ajuda a crescer o canal e a gente vê-se no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.